Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Apesar de a maioria dos técnicos serem ex-jogadores, existem muitos profissionais que atuam na área sem terem sido atletas profissionais. Para isso é exigido curso superior em Educação Física, além de uma formação oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Nosso convidado de Começo de Conversa de hoje possui toda a formação acadêmica exigida, tendo feito o curso de Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Conseguiu avançar no meio e alcançou projeção nacional, não só pelo currículo, mas principalmente por ter se tornado um renomado e vitorioso treinador do futebol brasileiro. Passou por 11 clubes, muitos deles verdadeiros gigantes, conquistando títulos expressivos e deixando a sua marca e estilo próprio por onde passou. Esse filho da terra nos orgulha cada vez mais por seu potencial e humildade. Na volta do intervalo, você confere um bate-papo especial com o técnico de futebol, Ney Franco. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, aqui pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, programa retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV. Obrigado mais uma vez por prestigiar o nosso programa. Mineiro de Vargem Alegre, Ney Franco da Silveira Júnior, mais conhecido como Ney Franco, é treinador de futebol. Tem 55 anos, é casado com Érica Franco e pai do Felipe e da Eduarda Franco. O treinador é filho de Ney Franco da Silveira e Maria Conceição Campos Franco. Treinou times como Flamengo, São Paulo, Cruzeiro e Botafogo, além da seleção Sub-20, onde conquistou 5 títulos, um deles o Mundial da categoria em 2010. Também levantou troféus em competições nacionais e estaduais por outros importantes clubes brasileiros, com destaque para o Campeonato Mineiro de 2005, vencido contra o Cruzeiro, quando treinava o Ipatinga, e a Copa do Brasil 2006, conquistada quando dirigiu o Flamengo e derrotou o Vasco, o maior rival do rubro-negro. Ney Franco também venceu o título da Copa Sul-Americana de 2002, em sua passagem pelo São Paulo. Hoje o técnico mora em São Paulo e aguarda o final dos campeonatos estaduais para estudar propostas. Enquanto isso, segue cuidando de suas empresas e de projetos pessoais. Seja muito bem-vindo, Ney. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite, Eugênio. Prazer falar com você, prazer falar aí com os telespectadores da UNEC, né? E principalmente, né, falar com os telespectadores aí da nossa região, né? Caratinga, Vargem Alegre, né? Os nossos vizinhos aí de Entre Folhas, Ubaporanga, né? Inhapim. Então, a gente tem um histórico, como você falou, no futebol, mas um histórico maior ainda aí nessa região, né? Onde aí nós temos os verdadeiros amigos, né, os amigos de infância e principalmente, né, em cada pontinho aí da região, muitos parentes. Então, prazer, sempre é muito bom falar, né, com vocês. E hoje nós estamos aí nessa conversa agradável e eu me coloco à disposição para a gente falar de futebol e falar da minha carreira. Bacana demais, muito bom mesmo te receber aqui. Você, não apenas porque é filho aqui da região, mas é por conta da sua trajetória mesmo, você sabe que você é meio que unanimidade aqui entre cruzeirenses e atleticanos, né? Porque você passou nos dois times e o pessoal gosta muito de você. Tem vários abraços aqui, eu tive a oportunidade de falar com você antes de começar essa gravação, e de cruzeirense, de atleticano, mandando abraço aí pro Ney Franco. Pois é, Eugênio, eu tive essa oportunidade de trabalhar nos dois, né, nos dois clubes, né? No Atlético Mineiro eu trabalhei na base, né, durante 3 anos. Assim que eu me formei em Educação Física na Universidade Federal de Viçosa, eu tive um convite para trabalhar nas bases do Atlético Mineiro, trabalhei lá 3 anos, e depois transferi para o Cruzeiro, trabalhei 10 anos na base do Cruzeiro, e depois agora, né, tive também o privilégio de dirigir o profissional do Cruzeiro, né? Então, ter essas duas equipes, né, no meu currículo me abre muitas portas, e eu falo que eu tenho um curso de educação física, né? Mas o meu mestrado, o meu doutorado foi todo feito na base desses dois clubes, né? Onde eu aprendi muito, realmente onde que eu botei em prática aquilo que a gente aprende na teoria no curso de educação física ou dentro da universidade, né? Então, graças a Deus eu tenho um trânsito muito bom dentro dos clubes e também, né, um trânsito muito bom
né, entre as duas torcidas e o respeito, né, principalmente da imprensa mineira. Bacana demais. Começando, de fato, essa nossa conversa, mata uma curiosidade nossa aqui. O técnico de futebol, o time que ele torce é o time que ele está treinando ou ele tem um time de coração? Eu acho que qualquer brasileiro, né, principalmente se você está no meio do futebol, com certeza você cresceu torcendo para algum clube, né? Então, o brasileiro, né, você nasce, você já é apresentado a bola, né, você já cresce nas ruas, tentando imitar um craque, querendo jogar igual, né? Eu, como qualquer jovem brasileiro, também sonhei ser um jogador profissional, né? Mas depois que você se torna profissional, né, você começa a viver uma outra parte do futebol menos romântico, né? Onde você está no meio muito cobrado por resultado como treinador e você acaba esquecendo essa paixão, né, pelo clube de infância e começa a respirar realmente, a viver o futebol muito de forma profissional, né? Bacana. E dentro desse profissionalismo você sempre entrega de corpo e alma para o seu projeto para dar certo. E depois que você não está trabalhando, você começa também a torcer de forma diferente. Você começa a realmente torcer para os amigos, né? Então, quando você está diante da TV, eu no meu caso vendo um jogo de futebol, você vê as duas equipes e começa por nessa equipe tem um jogador que eu conheço, tem um treinador que eu conheço, tem uma afinidade, né? Então, esse lado começa a te proporcionar uma experiência diferente de ter essa paixão do torcedor, né, que geralmente acompanha, né, o futebol. E pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar então qual que é o seu time do coração, não. Deixa isso aí guardadinho com você. Deixa as duas torcidas aqui de Minas Gerais te aplaudindo. Eu queria ir na questão do seu trabalho aí, essa escolha por ser treinador. Você estudou numa das melhores universidades do país, que é a Universidade Federal de Viçosa, fez educação física. Você saiu do curso, quer dizer, hora nenhuma você pensou, por exemplo, em ir para docência, você é professor de educação física, você é personal trainer, seu negócio era futebol, isso já estava com você, ou isso foi uma escolha durante o curso? Como é que surgiu isso? Não, Eugênio, tudo aconteceu muito naturalmente, né? Eu, primeiramente, quando eu optei para fazer o curso de educação física, eu não fiz o curso programado para ser um treinador de futebol, né? Na realidade, meu objetivo era fazer um curso superior, né? E como você sabe, né, eu tive o primeiro enfrentamento, né? Você é da região, você sabe que Vargem Alegre, eu sou de Vargem Alegre, o Vargem Alegre tem muito médico, né? A maioria dos estudantes saem para fazer medicina. Conhecido como terra dos doutores, dos médicos, a Vargem Alegre. E eu saí, né? E fui fazer educação física, né? Então é um curso totalmente diferente para a cidade na época, né? Mas o meu objetivo era ser um professor, né? Na área de educação física, durante o curso querendo preparar para ser um professor universitário, mas a Universidade Federal de Viçosa me deu algumas coisas que você fala assim, cara, eu vim para a universidade certa, porque eu sempre gostei de futebol, né? Embora eu não tenha sido jogador profissional, aí na região de Vargem Alegre, Caratinga, né, eu jogava pelo Cevale, joguei muitas vezes o campeonato de Caratinga, campeonato de Patinga regional, e tinha um certo destaque na região como jogador, né? E quando eu fui para Viçosa e passei para o curso de educação física, eu joguei no time da universidade também, com certo destaque, né, em competições universitárias. E desse momento teve uma taça BH de futebol júnior em Viçosa, onde teve uma sede, e eles queriam um estudante da educação física para ser o treinador da seleção local. A nossa chave tinha Atlético Mineiro, Caxias do Rio Grande do Sul e o América do Rio de Janeiro. Então, eu era um aluno da educação física que jogava futebol
e eles me convocaram, me convidaram para ser o treinador. E aí eu tive a minha primeira experiência como treinador dentro de uma competição da Taça BH de Futebol Júnior. Para quem não sabe, na época era a competição que ela era no mesmo nível de uma Taça São Paulo de futebol, né? Só que a Taça de São Paulo era disputada em janeiro e a Taça BH no meio de julho. E a gente montou uma equipe muito forte e desse trabalho eu tive, né, uma sondagem do Atlético Mineiro e dessa forma eu tive a oportunidade de formar e trabalhar no Atlético Mineiro, né? E um detalhe, né? Estou dando uma entrevista aí para a imprensa de Caratinga. Entre a minha formatura e a minha colação de grau, eu fiquei 2 meses em Vargem Alegre. E nesse período eu lecionei no Colégio Caratinga durante 1 mês, né? Aula de educação física e também dava aula à noite, né? Para os normalistas, né? Os professores que se preparavam, né, para dar aula e tinha uma especialidade na área de educação física. Então eu tive essa oportunidade, tive essa breve passagem aí também, trabalhando aí no Colégio Caratinga, né, com o Cláudio Leitão, com o Ulisses Leitão, com essa turma aí, pessoal, muito gente boa. Né? Bacana demais. Então você teve essa bela experiência de docência, né, como professor. Eu também sou professor e eu falo o seguinte, é uma profissão que precisa ser mais valorizada, né, Ney? Sem dúvida, né? O Brasil, né, como qualquer país, é totalmente dependente dessa área educacional, né? Então é o sonho nosso, a gente cresceu, né, sabendo dessa necessidade de uma valorização maior dos nossos profissionais, né? Não só na parte financeira, mas na parte de preparação, né, de cursos de especialização, de reciclagem, né? E, logicamente, com a medida que você vai tendo mais títulos, uma valorização também na parte econômica, como é qualquer profissão. À medida que você vai subindo de grau, né, ou de degrau, né, você vai tendo, né, ali uma aquisição financeira. Isso faz parte de qualquer empresa, né? E no Brasil, logicamente, que nós deveríamos valorizarmos ainda mais o nosso professor. É isso aí, Ney. Conversa muito boa, e a conversa boa, o tempo passa rapidinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. E você, telespectador, não sai daí, conversa aqui sensacional com o Ney Franco. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo o técnico de futebol Ney Franco, que gentilmente atendeu ao nosso convite e aceitou participar do Começo de Conversa. Ele que está falando diretamente de São Paulo. Tá frio aí, Ney? Não, até tá quente aqui, ainda o frio não chegou não. A temperatura dá uma variada, chove um pouco, mas ainda nós estamos aqui curtindo, né? Acabou o verão, mas com os dias ainda quente ainda. Rapaz, eu tô aqui conversando com você, imaginando, porque o pessoal de Caratinga te assistindo, a hora que ele te assistir aqui na TV, com certeza vai ficar muito orgulhoso. Eu fico imaginando o pessoal de Vargem Alegre, né? Como é que é a sua relação lá com Vargem Alegre? Minha relação é espetacular, né? Vargem Alegre, né? Eu fui criado em Vargem Alegre, né? Na minha época, quando eu nasci no hospital de Caratinga, né? Mas depois de 1 dia, 2 dias, retornei para Vargem Alegre e a minha infância toda foi feita ali, né? Solto nas ruas, né? Uma liberdade enorme, né, de criança, de ir para campo, de jogar futebol, de ir para uma fazenda, andar de cavalo, colher frutas, né? E ali, realmente, em Vargem Alegre está meus verdadeiros amigos de infância e os meus parentes, né? Então, os meus tios, né, primos, muita gente, professores, né? Todos em Vargem Alegre ainda. Então, toda oportunidade, né, que a gente tem de Vargem Alegre, a gente tenta encontrar esses amigos, né? E realmente é ali, né, que foi o ambiente que eu cresci, que me desenvolvi e que me deu uma sustentação enorme, né? Mesmo sendo uma cidade pequena, tinha uma escola muito boa, com bons professores, né? E teve um momento que eu tive que sair também, aí tive uma passagem em Caratinga, estudei aí 1 ano no Colégio Estadual de Caratinga. Depois fui para Timóteo 1 ano e depois fui para Juiz de Fora fazer o 3º ano em Juiz de Fora e depois passei no vestibular em Viçosa. Então,
Vaja Alegre, né, toda oportunidade que a gente tem, né, Tá lá revendo o pessoal, né? Vai rever, então aproveita É. aí para mandar um abraço para todo mundo. Bacana, e são esses momentos da infância que a gente carrega para a vida toda, né? Que dão um suporte para a gente seguir caminhando, né, Ney? Sem dúvida. Eu falo o seguinte, a gente tem dois momentos na vida, né? Tirando o momento agora profissional, né? A gente, no meu caso, quem teve a experiência de estudar em universidades, né? Eu tive essa felicidade de estudar em Viçosa, então ficou muito marcado 5 anos que eu estudei em Viçosa, esse período universitário, né? Você faz amizades, você convive no meio com pessoas, né, da sua idade, tem as experiências, né, depois de sair de uma adolescência, né? E a outra lembrança é a lembrança de infância, né? É tudo isso que eu falei anteriormente, de você crescer no local, né, descobrindo a vida, tendo as suas experiências positivas e negativas, criando a sua base, né? E em Vaja Alegre a gente foi muito feliz, né? Porque a gente, o tempo todo, além da família, a gente sempre foi rodeado de boas pessoas e bons professores. Isso deu uma sustentação enorme, né? No caso, eu posso falar isso com propriedade e conversando com vários amigos também, né? Que hoje estão muito bem na parte familiar, na parte profissional, né? Todo mundo coloca isso, que realmente a gente deu sorte de ter pessoas do nosso lado, amigos e principalmente adultos que nos colocaram ali, nos ensinaram o caminho certo por onde passar. É isso aí. Voltando aqui no futebol, Ney, você foi campeão com a seleção sub-20 em 2010. Por que Ney não foi para Olimpíadas em 2012? Eugênio, na realidade a gente foi campeão em 2011. 2010 eu tive o convite para ir para a CBF. 2010 eu fui campeão da Série B com o Coritiba. A competição terminou em novembro e eu assumi a seleção em final de 2010, né? E em 2011 a gente disputou o Sul-Americano em fevereiro, no Peru, a gente foi campeão sul-americano, e em julho a gente disputou o Mundial e a gente foi campeão mundial, com a geração enorme. E essa primeira competição em fevereiro, que foi o sul-americano, a gente foi com uma responsabilidade enorme, porque além de disputar o sul-americano, era uma competição que era o pré-olímpico para as Olimpíadas de Londres, né? Então, só ia para Londres da América do Sul a equipe campeã e vice-campeã da América do Sul. E a gente teve essa competência para ser campeão, né? E depois a gente foi campeão mundial em julho, com a geração extraordinária, né? Entre esses jogadores tinha o Neymar, tinha o Lucas, Felipe Coutinho, Oscar, Casimiro, Danilo, forte, Alexandre. Era um time muito forte, né? O Dudu, que está no Palmeiras hoje, né? Então, foi uma experiência espetacular, né? E eu fiquei em 2011, fiquei o primeiro semestre de 2012, depois eu tive o convite para ir para o São Paulo, né? Quando eu tive esse convite, estávamos a 2 meses da Olimpíada, mas já estava definido que o Mano ia dirigir a equipe na Olimpíada, eu iria, né, como um auxiliar da comissão técnica dele, mas eu recebi uma proposta muito boa do São Paulo e nesse momento, né, por opção profissional, eu me desliguei da seleção de base e fui ter a minha experiência no São Paulo em 2012. Que foi uma experiência também vitoriosa, né? Foi uma passagem muito bacana sua no São Paulo. Sem dúvida. A sua saída do São Paulo, não sei se você pode falar sobre isso, quer falar sobre isso? Não, o que tem Rogério Ceni com isso? Como é que você avalia isso tudo aí? Primeiramente a minha passagem no São Paulo foi muito boa, né? Os números são muito bons. Eu fiquei 1 ano à frente do São Paulo, eu peguei a equipe em julho, né? Na virada de turno de um Campeonato Brasileiro, São Paulo estava em 12º colocado, e a gente conseguiu dar uma arrancada no segundo turno, a gente foi campeão do segundo turno e terminamos o Campeonato Brasileiro em 4º colocado. E paralelamente ao Campeonato Brasileiro, a gente disputou a Sul-Americana, né? E a gente teve a competência de ganhar a Sul-Americana em 2012, né? Então foi
um segundo semestre muito bom, né, com números muito bons, onde a gente ali ajudou na revelação de jogador como o Lucas, que depois foi vendido, né, então aquela equipe estava jogando muito bem. E no ano seguinte a gente disputou uma Copa Libertadores, né, inclusive a Copa Libertadores de 2013, que foi ganha pelo Atlético Mineiro. A gente encontrou o Atlético Mineiro nas oitavas de final, depois de classificarmos na fase de grupo, e pegamos o Atlético Mineiro num momento muito bom, né? A gente fez dois jogos, o primeiro jogo do Morumbi, nós começamos ganhando o jogo de 1-0, tivemos um jogador expulso aos 30 minutos do primeiro tempo, e o Atlético conseguiu virar o jogo, e depois a gente foi por Independência na obrigação de vencer, e acabamos perdendo o jogo, né? Fazendo só um parênteses rapidinho aí, eu até não sei se era um grande time do Atlético Mineiro, mas era aquele tempo do eu acredito, então essa torcida levou. Não, era o timaço, era o time de 2013 do Atlético era muito forte, era, né? Bom. E com o Ronaldinho sendo verdade. O cara, né? O Ronaldinho num momento muito especial, né? Com a equipe muito bem montada, uma equipe muito bem forte, comandada pelo Cuca, que foi campeão da Libertadores. E depois dessa eliminação, começou a ter os problemas normais de qualquer treinador num clube grande quando não ganha competição, né? E tive um problema com o Rogério, mas foi um problema que foi resolvido e que não teve nenhum impacto da minha saída do São Paulo. A saída foi realmente devido, né, à falta de resultado após a Libertadores. E se você tiver que fazer uma avaliação hoje, rápida aí, como profissional, como pessoa do Rogério Ceni, ela é positiva? É positiva. O Rogério, primeiramente, hoje ele é um treinador de futebol, acho que tem tudo para dar certo na carreira, né? Está desenvolvendo um trabalho muito bom à frente do São Paulo, né? Depois dos problemas que tivemos, né? Já nos encontramos, já está tudo ajustado, né? E tem tudo aí para dar certo na carreira dele. Bacana. Você passou pela base do Atlético 3 anos, é isso? Lá no Cruzeiro você ficou quantos anos? Ficou mais tempo lá? No Atlético eu trabalhei como preparador físico durante 3 anos, né? E depois eu fui para o Cruzeiro. No Cruzeiro eu trabalhei 10 anos na base. Eu trabalhei 1 ano como treinador do Sub-15, né? Ou infantil. Depois fiquei 5 anos e meio como treinador do Sub-17, que é o juvenil. E depois 3 anos e meio como treinador do Sub-20, né? Que é a categoria juniores. E nesse momento que eu trabalhei nos juniores, em alguns momentos eu dirigi a equipe profissional do Cruzeiro interinamente, né? Então eu falo que o Cruzeiro foi uma escola, porque além de todo ano você ter que montar a equipe, captar jogador, preparar esses jogadores, eu tive a oportunidade ali de acompanhar de perto, em loco, né, o trabalho de grandes treinadores do futebol brasileiro. E com isso a escola foi uma escola muito boa. Bacana. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Eu queria voltar no terceiro bloco. Você já falando para nós essa trajetória vitoriosa do Ipatinga, é um time que estava há décadas sem ganhar nada, e você colocou o Ipatinga como campeão mineiro, enfrentando o Cruzeiro, inclusive. E vamos fazer uma avaliação rápida também do seu pensamento aí sobre Galo, sobre Cruzeiro. Nós voltamos já, você não sai daí. Daqui a pouco nós voltamos com mais Ney Franco. Já. Olá, voltamos para o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. E você que chegou aí agora, ainda pode acompanhar um resto de conversa sensacional aqui com o técnico Ney Franco, que gentilmente nos atende diretamente de São Paulo. Ney, conta para nós aí sobre a questão de Ipatinga, quer dizer, um time que estava décadas sem ganhar nada, e você faz o time se tornar campeão mineiro e enfrentando ainda o Cruzeiro, que era e é um grande time. Fala dessa experiência. Pois é, Eugênio, esse trabalho no Ipatinga foi um trabalho espetacular, né? Ali foi um convênio do Cruzeiro com o Ipatinga, né? Na época, como eu falei, eu era treinador do Sub-20 e fui chamado para uma reunião na sala do Zezé Ferrella, né, e do Maluf, o saudoso Maluf, né, que era diretor de futebol do Cruzeiro, né? Me falaram que o Cruzeiro tinha feito uma parceria com o Ipatinga e gostaria que eu fosse para Ipatinga para ser o treinador e levaria comigo 16 jogadores oriundos da base do Cruzeiro.
todos eles, esses jogadores, a maioria tinham sido meus atletas no Cruzeiro, na base, né? Então o Cruzeiro, na época, era um clube que contratava muitos jogadores, então os jogadores se formavam no Cruzeiro, e nessa transição do sub-20 para o profissional, perdia-se muitos jogadores talentosos. Então emprestavam esses jogadores para o time do interior de São Paulo, para o Nordeste, né? E eles fizeram um projeto para agrupar esses jogadores todos no Ipatinga. E a gente chegou em Ipatinga, juntamos esses 16 jogadores com outros jogadores que já estavam, né, em Ipatinga, né? Entre esses jogadores, o Rodrigo Poço, goleiro, o Paulinho, volante, o Marinho, um atacante. A gente contratou outros atletas como o William, zagueiro, né? E a gente fez uma pré-temporada e deu liga, né? Então a gente conseguiu juntar, né, esses jogadores do Cruzeiro com os atletas do Ipatinga e os contratados. A gente conseguiu montar uma equipe bem homogênea, a gente teve capacidade de preparar esses atletas e a gente disputou um campeonato mineiro de 2005 espetacular, né? Onde a gente chegou à final, né? E nessa final nós empatamos o primeiro jogo em casa, né, no Ipatingão, e a final foi para o Mineirão, né? E na semana desse último jogo, né, o que se falava no Brasil inteiro que já era um título do Cruzeiro, até porque, devido à superioridade técnica do Cruzeiro, ainda era um convênio, né? Então a gente trabalhou muito forte e a gente conseguiu, né, ter essa felicidade de dar esse título para o Ipatinga, que era um clube jovem de apenas 7 anos de existência, e ganhar do Cruzeiro em pleno Mineirão lotado, né? E com isso, né, todos os profissionais que estavam envolvidos nesse projeto foram valorizados, né? E no ano seguinte, nós chegamos em 2006 em mais uma final do Mineiro. Aí, dessa vez, contra o Cruzeiro, a gente perdeu, mas chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil. Eliminamos equipes como Santos, como Botafogo, como Náutico, e fizemos uma semifinal com o Flamengo, com um empate no Ipatingão de 1-1 e perdemos no Maracanã de 2-1, né? Mas com a equipe jogando muito bem. Então, foi um projeto que eu fiquei à frente do Ipatinga 1 ano e 5 meses, um projeto muito vitorioso, foi né, vencedor, com resultado espetacular. E deu uma base ao Ipatinga de sair de Série C até uma Série A de futebol, da Série A do futebol brasileiro. É isso aí. Na sequência desse trabalho. Bacana. Você, olhando hoje o Atlético Mineiro, você vê ali realmente um time, que é aquele time campeão, um time para ganhar mais troféus esse ano? Sem dúvida. O Atlético está num momento muito especial, é um clube que conseguiu montar uma estrutura, né, em termos de centro de treinamento, está com questões econômicas bem resolvidas, porque tem um grande grupo por trás, né, injetando dinheiro, e com isso, em condições de contratar bons jogadores, né, tanto do Brasil como jogadores de nome internacional, né, um deles, né, que é o carro-chefe, que é o Hulk, né? Então eu acho que o Atlético ele vem de um título aí de campeonato brasileiro com possibilidade real de lutar pelo bicampeonato, num campeonato, né, que tem Flamengo que vem forte, que tem Palmeiras que vem forte, sempre parece aí mais 2, 3 clubes que disputam bem o campeonato brasileiro, mas sem dúvida nenhuma o Atlético é um dos favoritos esse ano de ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, chega muito forte nessas competições. Muito bem. Cruzeiro, você acha que está no caminho certo mesmo para chegar na Série A e voltar ao que era o glorioso Cruzeiro? A gente torce para que essa questão da SAF, né, essa chegada do Ronaldo, resolva o grande problema do Cruzeiro, que é os problemas econômicos, né? E o Cruzeiro, nos 2 últimos anos, vem sendo penalizado, né, porque em alguns momentos não pode inscrever jogadores devido, né, a alguma punição da FIFA ou da CBF. Então eu acho que isso prejudica muito o trabalho dos profissionais que ali estão, né, e em alguns momentos costuma atrasar salário, né, premiação de atleta, e isso tem um reflexo enorme, negativo, no dia a dia do trabalho de qualquer comissão técnica, de qualquer profissional, né? Então a gente fica nessa expectativa de que com esse grupo do Ronaldo, o Cruzeiro consiga aí ter uma temporada mais tranquila, e acho que é um dos favoritos, né,
para o acesso para a Série A e voltar para a Série A, onde é realmente o lugar do Cruzeiro. Até porque assim, nessa final do Mineiro agora, o Cruzeiro jogou como um time grande, né? Exatamente. Ele encarou bem o Galo. Seleção brasileira, você está confiante? Quando você olha o time que o Tite montou aí, você acha que é um dos favoritos ou você está vendo seleção melhor que ela? Olha, é mais uma competição difícil em novembro, é uma competição com características próprias, uma competição de tiro rápido, né? Então eu acho que o Brasil saiu a chave, eu acho que ele passa pela essa fase de classificação e depois começa o mata-mata. E mata-mata depende do dia, de você estar bem, né? Eu acho que o Brasil está aí entre as 4 seleções, né, favoritas para ganhar o título, né? Agora, é uma competição muito difícil, né? Acho que seria muito interessante ser campeão para coroar esse trabalho que foi feito pelo Tite e a sua comissão técnica, onde fez agora, né, uma eliminatórias, né, com números espetaculares, né, batendo todos os recordes de eliminatórias, e seria muito interessante coroar esse trabalho vitorioso do Tite com o título mundial, que faria muito bem ao futebol brasileiro e principalmente a gente que é torcedor e que torce muito para o Brasil. Bacana. Para a gente encerrar aqui agora, antes de te dar um tempo aí para o minuto final, a gente percebe aí, abre aspas, uma certa invasão aí de técnicos estrangeiros, né? Isso, você acha que isso é só uma mania, isso é uma necessidade? Como é que você vê esse processo? Primeiramente, eu sou adepto do mercado aberto, né? Então eu não vejo problema nenhum, né? Mas eu acho interessante, né, vir esses treinadores para eles passarem por essa experiência e para a gente perceber daqui 1 ano, 2 anos, que o grande problema do futebol brasileiro não são os treinadores, né? Então, por exemplo, esse ano a gente vai ter uma demonstração muito segura sobre isso. Nós vamos começar o Campeonato Brasileiro, né, com 9 treinadores estrangeiros de Série A. Nós vamos ir ao turno, com certeza, 4, 5 treinadores desses vão ser dispensados dos seus clubes, né? Isso vai provar, né, o que falta no Brasil realmente é uma cultura de trabalho de treinadores, independente da nacionalidade ou da idade, dessa falta de cultura de trabalho de longo prazo, né? Então, o treinador do futebol brasileiro ele é muito cobrado, né, por resultados. E em alguns momentos, né, não dá tempo ao treinador ele desenvolver um bom trabalho, né? E acho que a gente passa por esse modismo, né? E que eu acho que daqui 1 ano, 2 anos muda tudo de novo e volta os treinadores brasileiros pegando os seus postos aí, né? Porque, infelizmente, é muito difícil mudar essa cultura e qualquer treinador tem que adaptar isso. Nós, treinadores brasileiros, nós já estamos adaptados a essa cultura, mas a gente já percebe que nós já tivemos experiências de treinadores estrangeiros que estiveram aqui, tiveram oportunidade para sair, deixaram os clubes, foram embora, porque perceberam que aqui é um caminho mais difícil de se trabalhar. Bacana. Ney Franco, você tem 1 minuto aí para suas considerações finais? Você pode se dirigir aos telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e também aos nossos internautas. É com você. Eugênio, eu só queria contar uma história rapidinho depois, né, para vocês, em relação à minha relação com Caratinga, né? Quando eu estudei em Viçosa, o meu apelido em Viçosa, eu jogava no time e eu tinha o nome lá de Ney Caratinga, né? Por quê? Bacana. Quando eu cheguei a jogar no time, esse time já tinha um Ney veterano na equipe e eu era um calouro, né? Com 19 para 20 anos. Então começou o jogo a ser transmitido, tinha 2 Ney. Aí o repórter de campo correu, na época pegava-se as fichas de inscrição dos atletas, ele viu na minha ficha natural de Caratinga, né? Porque eu nasci e fui registrado em Caratinga, né? Então, ele vendo a minha naturalidade de Caratinga, ele começou a me chamar no primeiro jogo como Ney Caratinga, e isso pegou. E para mim fica até difícil em alguns momentos explicar isso para o pessoal de Vargem Alegre, porque eles acham, né, que eu fui para Viçosa e falei que eu sou de Caratinga. Na realidade, né, sou nascido em Caratinga, né? E esse apelido pegou. Então, hoje, em alguns momentos no Brasil, se eles me chamam de Ney Franco, eu sei que é alguém relacionado a futebol profissional, a minha carreira.
Se alguém me chama Ney Júnior, eu sei que é alguém da minha terra, de Vargem Alegre, porque, na realidade, Ney Franco é o meu pai, né? Eu sou o Júnior. Então, Ney Júnior são meus amigos de Vargem Alegre. E quando alguém, porventura, me chama de Ney Caratinga, eu sei que tem alguma referência com Viçosa. Tá certo. E eu queria aproveitar e deixar um abraço aí para todos os telespectadores da região, né, de Caratinga, né, e um abraço muito especial aí para os telespectadores de Vargem Alegre. Ney, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter tirado um tempo para essa entrevista. E você é uma referência para todos nós, um orgulho para a região. Muito obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.